Mensageiros, né? Que estreia dia 25. Amanhã. Amanhã, exatamente. Já tem pré-venda, salas lotadas. As pessoas esperam que elas vivam uma experiência cinematográfica e espiritual nas salas de cinema. Essa é a minha proposta, né? Espiritual num sentido mais amplo do termo, da pessoa que entrar não ser a mesma que vai sair. Absolutamente. Né? Absolutamente, mexer nessa coisa de despertar. É uma outra proposta em termos de história, porque o próprio autor, o André Luiz, ele se propôs contar a história dos outros. Ele, olha, no primeiro livro eu já contei a minha história. A minha história. Eu agora vou contar a história desse grupo aqui, liderados por esse homem aqui, esse espírito chamado Aniceto, que é o Edson Celulari, que interpreta. Ele é o protagonista dessa história. Mas eu vou integrar um grupo de resgate que vai à Terra para ajudar espíritos que estão em vias de fracassar. Que teriam mais chance. E aí você muda o paradigma da situação, você muda o panorama e pensa assim, opa... Eles estão vindo nos ajudar a não dar ruim, como você diz, né? Eles estão vindo para dizer, vamos reconstruir essa parte, vamos... Então, como é que a espiritualidade ajuda as pessoas? Como é que, sem interferir no livre-arbítrio, porque se você interferir, não vale. A modificação não é real. Exatamente. Né? Se você tirar a pessoa da figura A, botar ela na figura B, ela nunca vai saber qual é o caminho entre as figuras. E aí, essa relação entre o mundo espiritual e nós aqui encarnados é a essência dessa história. Falei, que magnífico. Então, legal o primeiro filme se passa muito na cidade espiritual e esse segundo filme ele se passa basicamente na Terra. Porque entre esse grupo, o movimento ao contrário. Entre essas três histórias que a gente acabou fazendo por licença dramática, fazendo uma conexão entre elas. A gente escolheu na adaptação 3 histórias que simbolizassem as histórias do livro, que são muitas histórias, e a atuação dos mensageiros nesse resgate, nessa tentativa de auxílio. E é fantástico, porque aí você começa a tirar um monte de camadas de entendimento, né? Das famílias que reencarnam juntos, dos projetos em grupos, dos projetos que dão certo, dos projetos que não estão dando certo, da ideia de que não estamos sozinhos, da ideia de que amor e perdão salvam realmente, que somente amor e perdão acabam salvando as pessoas. Não, e dá uma legitimação para uma coisa assim que a gente, no fundo, qualquer pessoa, eu acho, a gente tem algum momento que a gente percebe que tem alguma coisa. É isso, é o estalar. E aí você fala, vi não, mas sentir. Eu digo que tem uma coisa que as pessoas estão muito ligadas a ter que ver, a ter que tocar, né? Tipo assim, eu acho até que a Inteligência Suprema mandou Jesus para isso, né? Olha aí, ouçam, toquem, vejam. Quem tem um ouvido de ouvir, né? Exatamente. Mas tem uma coisa que está além dessa coisa material, que existe um sentimento que as pessoas têm que treinar esse sentimento e dar vazão a isso. Né? Até porque essas relações com o mundo espiritual, tem uma pergunta no livro do Kardec, no livro dos Espíritos, livro dos Espíritos, né? Eu não vou saber qual é o número, me perdoem, mas ele pergunta assim, qual a influência que os Espíritos exercem sobre nós? E os Espíritos respondem, laconicamente, muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que vos dirigem. E isso não é só pelo bem. Sim, pros dois lados. Você está suscetível a ser levado, influenciado por aqueles seus pares e semelhantes que, no mundo espiritual, têm ainda os mesmos desejos que vocês. E aí, caramba, isso te coloca no lugar de algoz e vítima. Que é a coisa da frequência. Algoz e vítima. Eu não sou só vítima. Sim. Eu sou algoz também. A coisa das obsessões, das desobsessões, das possessividades. E aí, talvez aí a gente abra todo o cartel de Freud nessas relações, todos os de Jung, tudo isso vem, os psicanalistas, os psicólogos, todos eles, engraçado, eles fazem literalmente assim, eles encaixam perfeitamente quando você começa a olhar as relações humanas que transcendem a matéria. Eu acho que Freud menos, mas Jung muito. Mas essa coisa... Né? Um foi pegando no outro. Freud, ele fala muito dos desejos não realizados da matéria. Mas os Jung já põe uma questão que o Viktor Frankl fala muito. Eu né? não sou especialista, você que é. Mas assim, quando eu vejo que você está falando de desejos e desejos inconfessos, os recalques, e você está em sintonia com espíritos que também têm os seus mesmos desejos e seus recalques e etc, etc... você acaba potencializando as suas imperfeições. Com certeza. É sobre isso que eu quero dizer, entendeu? Essa conexão
quando ela liga com o mundo espiritual, ela potencializa de uma maneira que a gente não sabe onde vai parar. Exatamente. E até porque todos temos graus maiores ou menores de mediunidade. Isso é outra informação que as pessoas precisam entender claramente. Essa intuição que você tem é mediunidade. Porque a intuição que é todo mundo tem, né? Nem todos vão pegar um lápis e botar a mão na testa e escrever um livro, né? Mas, assim, todos estarão em sintonia com o mundo invisível, em maior ou menor grau. E isso faz com que estejamos absolutamente suscetíveis a estarmos em contato com mensageiros. E não mensageiros. Mensageiros você está chamando dos positivos. Os mensageiros são esses espíritos cujas vidas são mensagens vivas. Uhum. Não é a mensagem que o Edson, que o Aniceto traz. É o que ele faz, o que ele age, o que ele é, que é uma mensagem. Então, o processo de transformação também parte para eles. E é muito bacana ver um mensageiro ou um anjo da guarda, um mentor espiritual se emocionar. Porque a gente começa a partir da ideia do processo evolutivo, ele existe para todos. Então não é porque um espírito de luz evoluído que não se emociona, muito pelo contrário. Não, quando dá certo o crescimento do outro, ele cresce também. E quando não dá certo? Ele também se entristece. Quando o seu protegido cai no buraco. Ele se entristece. Você vai esperar quantos anos forem necessários? Vai. Mas você vai ficar triste. Com certeza. A lágrima não vai deixar de cair. Com certeza. Né? Esses livros do André Luiz estão recheados de espíritos altamente evoluídos que tem um parente que está no buraco. O André Luiz, o pai do André Luiz, ele não conseguiu nem visitar o pai depois que ele desencarna. Uhum. A mãe chega e fala, seu pai não está em condições boas de ser visitado, ele está em zonas mais densas. Uhum. Caraca, eu não consigo nem visitar meu pai. Então, essas relações espirituais, elas fazem parte, elas são a base, literalmente, desse filme muito legal. Que muito me atraíram para contar a história. Então, é como se o nosso lar 1, né, que a gente vai chamar de 1, fosse essa coisa daqui para lá. Sim. Né, pro novo habitat. E o nosso lar 2 é de lá para cá. Absolutamente. Né? Você vendeu o peixe já melhor que eu. É a mão dupla da vida. E aí, assim... A vida depois da vida tem todas essas características. O que você vai fazer com isso? Essa talvez seja a única proposta que o filme faz. Eu acho tão brilhante, assim, quando a gente se torna responsável pelas nossas vidas. Porque o que a gente vê hoje, eu não sei se isso você vê lá no teu grupo espírita, eu nunca vi uma massa tão grande de pessoas com medo. Medo de fazer o que elas se propõem, de fazer por onde o coração pulsa, mas num medo que eu acho que as pessoas... Esse medo é muito em função dessa coisa de... como se quisesse o tempo todo alguém que puxasse ali. E não existe esse caminho. Eu vejo sim. Assim, o Emmanuel diz, o medo paralisa, né? Exato. O medo, ele congela a pessoa. E é quase uma prisão, né? Nós estamos aprisionados por inúmeros medos. E medos que são projetados a partir de desejos que a gente nunca vai alcançar. E as mídias sociais vieram enaltecer isso. Como toda grande novidade tecnológica, ela pode ser usada para edificar, construir, melhorar, mas se uma grande maioria usá-la para destruir, atrapalhar os processos evolutivos, né? Para promover maldade, desumanidade, quando é que você sintoniza primeiro? É a história dos vilões que fazem sucesso. Por que os vilões fazem sucesso? Porque as pessoas sintonizam. Que é um caminho mais curto. Elas reconhecem, né? Mas talvez a gente precise contar histórias de heróis humanos. Exatamente. Como Cristo, como Jesus nessa série. The Chosen é fantástico. Como o André Luiz, que é o nosso herói, mas é um cara que saiu de um lugar de suicídio inconsciente. Exatamente. Como o Aniceto, que é um mensageiro que não precisa nem mais reencarnar, ele já cumpriu um processo evolutivo, e ele tá ali lá no buraco, ajudando quem precisa. Exatamente. Então talvez a gente esteja carente de uma nova construção imaginária, e o cinema, e o audiovisual, e a literatura, e as artes podem fazer isso, né? De construir um novo mundo com novas pessoas, novos heróis humanos, né? Em novos lugares, né? Em novos lugares. Os vilões, eles são, entre aspas, heróis desumanos, né? Então, inalcançáveis, né? Inalcançáveis. Exatamente. Então, essa série do André Luiz, que espero que renda outros filmes, ela é recheada de histórias que mostram pra gente o que a gente pode vir a ser e o que a gente pode deixar de ser.
E sempre melhorando, num processo de melhoria. Mesmo que às vezes você tropece e isso demore 800 anos. Ok. Mas Ok. você tá na trilha. Eles vão te dizer, olha, vai doer, o sofrimento é opcional.